Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Maurício Isla é jogador do Flamengo. Quando eu estava noticiando o interesse do Flamengo nesse jogador, as negociações, muitos torcedores me perguntaram quando começou a negociação com o jogador, porque de fato o Flamengo agiu muito rápido e contratou o substituto de Rafinha, que deixou o Flamengo e foi para o Olympiacos da Grécia. Diante desses questionamentos todos, eu resolvi fazer um vídeo contando os bastidores dessa negociação. Quando começou, se teve clube interessado no jogador antes do Flamengo e valor de multa rescisória, por exemplo. Eu vou contar tudo agora para vocês. Tudo começou no dia 12 de agosto, justamente no dia que Rafinha recebeu a proposta do Olympiacos e comunicou à diretoria do Flamengo que poderia deixar o clube. Então ali as primeiras conversas foram feitas com os representantes do jogador, justamente no dia 12 de agosto, no dia que Rafinha recebeu a proposta e no dia que o Flamengo iria jogar contra o Atlético Goianiense. No dia seguinte, o Flamengo deu mais um passo no interesse no jogador. O treinador Domi ligou para Maurício Isla e passou para ele o que o clube tinha para oferecer para ele. O projeto apresentado disse a ele, para ele ter confiança caso ele viesse para o Flamengo, que se ele continuasse com as boas atuações, ele continuaria sendo convocado para a seleção chilena, que era algo que o jogador deseja e muito, porque ele está visando a Copa do Mundo de 2022. O jogador gostou bastante da conversa que ele teve com o Domi, do projeto apresentado pelo Domi, sentiu confiança e com isso deu ok para os representantes darem continuidade às negociações com o Flamengo. E vocês vão me perguntar quais clubes estavam negociando com o jogador antes de o Flamengo chegar na parada. Bom, o que eu consegui descobrir foi, os clubes foram Valência, Betis, Valladolid, Olympiacos e Boca Juniors. No Boca Juniors não é segredo para ninguém, vocês puderam ver aí que a imprensa argentina estava noticiando com uma certa frequência, e do Olympiacos foi bem curioso, porque eu soube que o Olympiacos tentou a contratação do Maurício Isla antes de ir no Rafinha, só que o Isla não gostou do projeto apresentado pelos gregos. Na cabeça dele, naquele momento, ir para a Grécia poderia botar as convocações para a seleção chilena em risco e, como eu disse, ele tem o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2022 e, por isso, ele não achou uma boa ideia ir para o futebol grego nesse momento. Com o não do Maurício Isla, o Olympiacos foi atrás do Rafinha e acabou levando o Rafinha. Bom, os outros clubes eu citei aqui, Valência, Betis e Valladolid, que são três grandes clubes europeus, ou seja, o Flamengo conseguiu ganhar uma briga, digamos assim, com gigantes aí da Europa e com Boca Juniors, que é um bom clube da Argentina, um clube grande da Argentina, um clube que tem muita visibilidade no futebol sul-americano, mas ele gostou muito mais do projeto do Flamengo e acabou aceitando a proposta do Flamengo. Mas, como eu disse, a negociação começou no dia 12, as primeiras conversas no dia 12, e foi sacramentada, o anúncio oficial foi feito no dia 19, ou seja, foram 7 dias. Foi uma negociação muito rápida, uma semana de negociação, e o Flamengo conseguiu sacramentar a contratação desse jogador. Mas vale ressaltar, esse jogador já estava no radar do Flamengo quando o técnico Jorge Jesus ainda estava no Flamengo. Vocês vão se lembrar que o Flamengo estava atrás do lateral direito para ser reserva imediato de Rafinha. E o Maurício Isla era um jogador muito bem avaliado pela diretoria e, por isso, já estava no radar do Flamengo. Só que com a saída do Rafinha, o Flamengo decidiu intensificar esse interesse e começou todo o contato no dia 12 de agosto e no dia 19 de agosto conseguiu anunciar a contratação desse jogador, que na minha opinião é um bom jogador e vai chegar e vai fazer sucesso no Flamengo. A parte física, que muita gente me pergunta, ele está sem entrar em campo desde março, por isso tem que ter todo um cuidado, uma cautela ao dizer quando que ele vai voltar a entrar em campo, mas ele está bem fisicamente, vinha treinando, a sua parte física está bem, acredito que não deve demorar para estrear com a camisa do Flamengo. Um dos motivos pelo que eu apurei para ele escolher o Flamengo, eu já disse aqui em alguns vídeos recentes, é que ele tem o desejo de conquistar a Libertadores da América, principal torneio sul-americano. Na cabeça dele, o Flamengo, que é o atual campeão da competição, tem grandes condições de conquistar o bicampeonato e ele tem esse desejo de conquistar essa Libertadores, que é a principal competição sul-americana. Ele, embora ele seja chileno, ele nunca atuou numa equipe profissional aqui no futebol sul-americano, então ele tem esse desejo, além de continuar aí ter visibilidade e continuar sendo convocado para a seleção chilena e disputar a Copa do Mundo de 2022. Sobre multa rescisória, bom, depois do que Rafinha saiu, muitos torcedores ficaram com trauma, né? Porque o Rafinha tinha aquela cláusula, caso recebesse uma proposta de futebol europeu, e o Flamengo
era obrigado a liberar o jogador de graça. E o Flamengo, muitos torcedores ficaram com esse trauma, mas dessa vez não será dessa forma. Flamengo e Maurício Isla firmaram uma multa rescisória que eu considero milionária, de 12 milhões de dólares. Isso dá cerca de 65 milhões de reais atualmente no câmbio atual. Ou seja, o clube que quiser levar Maurício Isla enquanto ele estiver aqui no Flamengo terá que desembolsar um bom valor para poder levar o jogador de 32 anos chileno lateral direito. Multa rescisória de 12 milhões de dólares. Como eu disse, dá mais de 60 milhões de reais atualmente no câmbio atual. É um valor bem alto. O Flamengo, então, se precavendo caso pinte algum interesse de algum clube europeu no jogador de 32 anos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da informação. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever apertando o botão aqui embaixo e também ative o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro do que acontece aqui no canal. Valeu, galera. Um abraço.